Oi, minha gente! Então, vamos começar a conversar sobre genética. Genética é a ciência que estuda o material hereditário e os mecanismos de transmissão ao longo das gerações. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma parte teórica para vocês primeiro, e depois eu gravo um outro vídeo fazendo, com vocês só exercícios, tá? Eu coloco uns 4 exercícios para exemplificar toda essa teoria que eu vou passar neste primeiro vídeo, tá joia? Antes de falar sobre o trabalho de Mendel, eu preciso que vocês se atentem a alguns termos, porque quando eu disser um deles, vocês já tem que lembrar o que significa. Aí vocês vão pensar assim, nossa, eu vou ter que decorar tudo que isso aí significa? Não, não tem essa necessidade de decorar, mas vocês vão ter que lembrar o que significa cada um deles. Vamos começar ali com homozigose e heterozigose. Pensa assim, homo igual, hétero, diferente. Então, homozigose, nós temos aí a presença de genes homozigóticos. São aqueles que apresentam somente alelos dominantes ou alelos, que são os genes, tá? Recessivos, em cada locus gênico. Locus gênico é o local que o gene ocupa no meu cromossomo. Quando eu estiver falando de homozigose, então eu vou representar com letras ou maiúsculas, as duas que são iguais, então tem que ser as duas maiúsculas, ou então com as letras minúsculas. Tá lá, azão, azão, como eu coloquei aqui, ou azim, azim. Heterozigose. Os genes heterozigóticos vão ser aqueles genes que apresentam em um mesmo locus, no caso gênico, locus gênicos, alelos recessivos e dominantes. E a gente tem a representação com as letrinhas diferentes, uma maiúscula e outra minúscula. Então, fica azão, azinho. Gente, eu não vou ficar falando A maiúsculo, A minúsculo, A maiúsculo, A minúsculo toda hora, tá? Então, vamos falar azão, azinho, Bzão, Bzinho, tá? Vamos usar as letras assim. Alelos dominantes. Então, os genes dominantes são aqueles que determinam o mesmo fenótipo, a mesma aparência, tanto em homozigose, já lembrou que é homozigose? Tá aqui, ó. Homozigose, quanto em heterozigose. Por que eu só risquei ele aqui e vou riscar ele em heterozigose? Porque eu tô falando do dominante. O gene dominante, ele é representado com a letra maiúscula, por isso que eu tô grifando. Por isso que eu circulei, Tanto o azão, azinho, quanto o azão, azão. Então, nós temos ali alelos dominantes. E os alelos recessivos vão ser aqueles que só vão se expressar quando eles estão em homozigose. E são representados com as letras minúsculas, tá ali, azinho, azinho. Outra palavrinha, fenótipo. Fenótipo eu já até falei aqui em cima, Fenótipo é o que eu posso observar. Então, vamos lá para a definição. São formas variáveis que uma determinada característica apresenta. Exemplos: sistema sanguíneo, Sistema ABO possui 4 fenótipos. A gente tem o fenótipo do tipo A, tipo B, tipo AB e o tipo O. Outro fenótipo, cor dos cabelos. Outro exemplo, cor da pele, cor dos olhos, são características que eu estou podendo observar no meu indivíduo. O genótipo, ele está relacionado ao gene. Vem a ser, então, o conjunto total de genes de um indivíduo. Ou então, eu estou falando de cada par de alelos em particular. Então, aqui, ó, eu tenho, aqui em cima, eu tenho um genótipo, aqui eu tenho outro genótipo, esse azão, azinho, outro genótipo. Então, o meu genótipo são as letrinhas, Adriana? Exatamente, o genótipo são as letrinhas, enquanto o fenótipo é aquilo que eu estou podendo observar. Por exemplo, para a planta, se eu falar assim, a flor é branca, é um fenótipo. A flor é branca e quando ela é branca, ela é recessiva. Opa, eu falei do meu fenótipo, que é o branco, a cor branca, e estou falando que ela é recessiva, que ela é Bzinho, Bzinho.
Então, eu tô falando do genótipo dessa minha plantinha. Vamos continuar. Então, olha lá. Transmissão dos caracteres hereditários. O trabalho de Mendel, né? Tudo isso foi, então, estudado. Essa transmissão dos caracteres hereditários foi estudada. Deixa eu pegar o laserzinho aqui. Por um monge austríaco chamado Gregor Mendel. Onde isso? Lá na Austrália, no mosteiro de Brunn. Opa, enrosquei para falar. O que ele fez? Né? Ele foi analisando ervilhas da espécie Pisum sativum, também conhecida como ervilha de jardim. E esses trabalhos que ele foi desenvolvendo tem uma coisa muito legal, porque o Mendel ele colocou a matemática junto com a biologia. E tudo que ele fez, ele contava sementinha por sementinha dessa espécie de ervilha, ele analisava todas as características que ele conseguia visualizar nessas ervilhas e foi anotando tudo. Isso, gente, em 1865. Só que esses trabalhos foram engavetados, foram praticamente esquecidos. Mais tarde, em 1900, tá aqui, alguns outros pesquisadores, eles redescobriram os trabalhos de Mendel e eles conseguiram confirmar todas as descobertas. Eu não falei que ele tinha feito tudo isso usando a matemática? Então, os caras que redescobriram o trabalho dele usaram a mesma matemática e viram que, poxa, Mendel estava certo. Mas, afinal de contas, por que esse cara resolveu escolher logo a ervilha? Por que ele escolheu, então, a Pisum sativum? Primeiro, era fácil de cultivar, ele não precisava de grandes espaços para isso. Então, lá na área assim, destinada a plantio de algumas coisas para o mosteiro, ele podia fazer o cultivo das ervilhas dele. Outra coisa, o ciclo reprodutivo dessas plantas era curto. O que isso significa? Significa que elas chegavam à maturidade sexual cedo. Para a planta, era na época certa, mas era rapidinho. Ela então ficava prontinha para poder se reproduzir rapidamente. Além disso, produzia vários descendentes. Então, olha só essa vagem tá aqui, ó. Deixa eu colocar outra cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que a gente está enxergando. A gente pode ver aqui 7 sementinhas. Cada sementinha vai dar origem a um novo indivíduo. Então, ele tinha vários e vários descendentes em curto espaço de tempo. Outra coisa importante também foi que as características dessa Pisum sativum eram fáceis de observar a olho nu. E a última, fácil polinização. Ele conseguia polinizar para que essa planta pudesse se reproduzir. Mas como será que Mendel fazia essa polinização? Tá aí. Então, olha lá. Deixa eu trocar aqui. Primeiro passo. Aqui a gente tá vendo, é a mesma planta, tá? Só que aí características diferentes. Ele tem uma branca aqui e uma roxinha aqui. Ele primeiro, de uma planta, ele retirava a parte masculina. Então, ele tirava as anteras e o filete. O filete, gente, na plantinha, numa flor, lá vai eu com a minha obra de arte. A gente tem assim a parte feminina. Aí. Tá lindo. Nossa, que coisa mais torta, meu Deus. Gente, era pra ficar reto aqui, ó. Na florzinha, a gente tem lá a parte feminina. Nessa aqui, até já sei. Sabe aquela hibisco rosa sinensis? Hibiscos, em geral. Elas têm um monte de fiozinho assim, com a pontinha amarelinha, né? Então, esses fiozinhos com a pontinha amarelinha é a parte masculina, é o androceu. A gente tem lá antera e filete. A antera é onde eu tenho umas bolsinhas
aonde eu guardo o grão de pólen. Eu não, a plantinha, tá? E a parte feminina, onde a gente vai ter a região do estilete, que tá aqui, o estigma, que é aqui em cima, e aqui o ovário. Então, toda essa parte feminina aqui é o gineceu. E o que nos interessa? Ele retirava a parte masculina. Deixa eu apagar ali, para que essa planta não se autofecundasse, porque ela também podia fazer autofecundação. E isso ele não queria, ele queria monitorar toda a fecundação que ocorresse com as plantas dele. Então, ele retirava toda a parte masculina, ia numa florzinha diferente, lá na branquinha, pegava os grãos de pólen, que estão aqui, ó, esse amarelinho que tá ali, e passava esses grãos de pólen para a florzinha que ele estava fecundando. Se vocês olharem aquela primeira imagem, vocês vão ver que tem até um saquinho, porque ele fazia essa polinização e depois cobria essa florzinha para que não ocorresse nenhuma fecundação sem que ele tenha feito, tá? Não podia ocorrer fecundação nenhuma sem a monitoria dele. Aí, essa florzinha, depois da fecundação, tá? Todos os óvulos aqui foram fecundados e aí, ó, cada óvulo formou uma nova sementinha e cada semente formou um novo indivíduo. Era assim que o trabalho de Mendel era feito. Bom, e quais foram essas características que ele conseguiu observar tanto? E aqui, gente, já tem até o boi, tá vendo ali, ó? Que já tô colocando aqui para vocês qual era dominante e qual era recessiva. Mas isso ele fez e analisou matematicamente, hein? Então, vamos lá. Forma da semente. A semente podia ser lisa ou rugosa. A cor da semente, amarela ou verde. A cor da casca da semente, cinza ou então branca. A vagem podia ser assim gorduchinha, né, inflada ou então comprimida. Essa comprimida ela ficava assim até com as marcas da sementinha, porque ela era mais juntinha assim. A cor da vagem, verde ou então amarela. Posição das flores, ou era lá em cima, axilar, ou era nas laterais, posições terminais. A altura das flores, ou era altura alta, ou era uma altura baixa. Foram essas características que ele foi observando ao longo de toda a reprodução das plantas dele. E aí, o que o Mendel fez? Primeiro passo foi criar linhagens puras, e para isso ele fazia o seguinte: a gente vai só nos focar em uma característica, no caso, cor da semente, tá bom? Então, vamos lá, a semente podia ser amarela ou verde. E aqui a gente já tem até a determinação de que letra maiúscula, quem vai ser a letra maiúscula e quem vai ser a minúscula, ou seja, quem vai ser a dominante e quem vai ser a recessiva. Então, nós temos lá, nesse primeiro caso, que a linhagem é pura, a gente vai ter só os homozigotos. Ah, eu podia ter feito o que eu fiz no vizinho do lado de cá. Mas ali eu esqueci. Agora já foi. Então, ó, primeiro vamos criar a linhagem pura, que foi isso que Mendel fez. Ele pegava semente amarela e fecundava com sementes amarelas. E todos os indivíduos nasciam também com semente da cor amarela. Então, tá ali, ó. Todo mundo nascendo em F1. Então, o que significa esse P? Geração parental, são os pais. F1, minha primeira geração filial. Então, nesse cruzamento, como os indivíduos eram amarelos, e sempre que eu cruzava amarelo com amarelo, geravam descendentes amarelos, eu falava que essa minha geração toda era pura. Por quê? Se eu tenho vezão, eu só vou poder formar gameta que carrega vezão. Aqui também, ó, vezão, só gametas que formam vezão. Vamos pensar em sexo masculino e feminino? Mulher
é representada por XX, que são os cromossomos do par sexual, e o homem, XY. A mulher, quando forma o gametinha lá dentro do ovário da mulher, o óvulo dela, né? Ela só vai poder doar X para aquele óvulo do par sexual, tá? E o homem? O homem não. O homem pode formar espermatozoide carregando X e espermatozoide carregando Y. Então, quem decide aí o sexo da criança? O homem. Porque ele pode doar tanto o X quanto o Y, tá? Só para lembrar isso aqui, gente. E aí vocês vão ver o porquê que eu disse isso. Porque olha aqui agora. Pro outro lado. A minha semente pura verde agora. Eu tinha lá semente verde cruzando com semente verde. Todos os descendentes também aqui, ó, 100% nasciam verdes. Isso significa que o genótipo deles também era puro, Vzinho, Vzinho, tá? Aí Mendel parou, olhou e falou assim, mas e agora? E se eu pegar semente pura amarela com semente pura verde? E se eu fizer esses meus indivíduos cruzarem? O que será que vai acontecer? Vamos continuar vendo o trabalho dele. Olha lá. Então, Mendel fez isso. Ele pegou a geração parental, os parentais, e fez o cruzamento. Semente verde, amarela pura com semente verde pura. Eu podia pôr aqui também. Vou pôr um risquinho aqui. Não tem que ser azul, né? Pra falar que é o Vzinho aqui, tá bom? O que esse V tá fazendo aqui? Tem um V perdido aqui, gente. Esquece disso aqui. Então, olha só. Eu não tinha visto esse Vzinho aqui. Tá estranho isso, mas tudo bem. Então, olha lá. Essa semente amarela, ela só tinha Vzão para doar. Então, tá aqui. Vzão, bonitinho. A outra semente, a verdinha, ela só tinha Vzinho para doar. Então, tá lá. Vzinho. Aqui o Vzinho. Na hora que os gametas se fundiam, então após a fusão dos gametas, olha o que acontecia com os meus indivíduos. Vzão, Vzinho. Mas todos eles apareciam amarelos. Aí Mendel bugou. Ele pensou assim, meu Deus, e agora? Todo mundo nasceu amarelo? Será que a característica verde desapareceu para sempre e eu não vou ver mais nos meus indivíduos? Você acha que ele parou por aí? Imagina, claro que não. Como todo bom pesquisador, ele não se satisfez só com isso. Ele fez o seguinte, ele pegou esta geração F1 e fez F1 se autofecundando. Ou ele fez a polinização de F1, então ele cruzou F1 com F1 mesmo. Vamos ver o que aconteceu. Então, olha lá. Mendel, como todo bom pesquisador, como eu já disse, né? Ele fez a fecundação aqui entre os dois indivíduos F1. Deixa eu pegar aqui, vamos de pretinho. Então, ele cruzou F1 com F1. Esse indivíduo, Vzão, Vzinho, ele pode formar dois tipos de gametas. Gameta carregando Vzão, gameta carregando Vzinho. O outro indivíduo podia formar gametas com Vzão, gametas com Vzinho. Vamos para o quadro de Punnett. Vou pôr aqui planta 1 aqui, planta 2 ali. Planta 2, Vzão, Vzinho. Planta 1, Vzão, Vzinho. E aí, gente, é só descer e puxar. Não existe, pelo amor de Deus, não existe essa setinha, hein? É só para vocês seguirem aqui uma orientação. Então, ó, Vzão, desci, Vzão, puxei. Vou colocar pelo menos a
a pretinha aqui, tá? Então, Vzão, 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 Vzinho. Desci o Vzão, puxei o Vzinho. Puxei o Vzão, deixa a letra maiúscula primeiro, tá? E desci o Vzinho, Vzão, Vzinho. Desci um Vzinho, puxei o outro Vzinho. E aí ficou Vzinho, Vzinho. Eu vou olhar para minha segunda geração filial e vou começar a colocar a porcentagem nesses indivíduos, tá? Segunda geração filial, F2. Então, olha lá o que aconteceu. É a proporção genotípica. Nós temos 100% nos 4 quadradinhos. Vale 100 dividido por 4, 25% para cada quadradinho. Vzão, Vzão. Nós só temos um quadradinho, então apareceram 25% dos descendentes Vzão, Vzão. Aqui, ó, Vzão, Vzinho e ali Vzão, Vzinho. 50% dos descendentes Vzão, Vzinho. E por último, aqui embaixo, Vzinho, Vzinho, 25%. Proporção genotípica, as letrinhas, olha aqui. Proporção fenotípica, a aparência. Eu tinha plantas amarelas e voltei a ter planta verde. Amarelas, essa era amarela, Vzão, 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 Vzinho, também amarelas. Então, eu tinha 25 mais 25, 50 mais 25, 75% de indivíduos amarelos. E apenas 25% de indivíduos verdes. Então, olha lá, Mendel, ele nos deu de presente a primeira lei de Mendel, também conhecida como lei da pureza dos gametas, que ele disse o seguinte: as características dos indivíduos são condicionadas por pares de fatores. Lembra que Mendel não conhecia a palavra genes? Ele usava o termo fatores, que se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator do par para cada gameta. O que ele quis dizer com isso? Olha lá, eu tenho aqui um cromossomo e ali o homólogo dele. Nessa posição que eu risquei aqui agora, eu tenho o gene, o fator, para o Mendel era fator, azão. No outro cromossomo eu posso ter um azão, como eu também posso ter um azinho. Ali eles colocaram um azinho. Então, olha só, durante a formação do gameta, vai acabar indo apenas um fator para cada gameta. Então, vamos trocar aqui de novo de cor. Durante a formação do meu gameta, o que vai acontecer nessa célula? Na gametogênese, que é o processo de meiose. Eu tenho a duplicação, então, daquele cromossomo. Então, esse que está carregando o azão, ele vai duplicar. E o cromossomo que carrega o azinho também duplica. Depois, essa célula, ela vai passar pela primeira fase da meiose, a meiose 1, aonde ela vai formar duas células com a metade do número de cromossomos. Então, aqui, ó, eu começo com uma célula 2N, que é uma célula diploide. Depois da meiose 1, que é a minha primeira parte da meiose, ela é reducional. Ai, não vai caber, quase que não deu. Mas é reducional, que tá escrito aqui. Então, olha lá, de diploide, ela passou a ser haploide. Espero que vocês consigam, né, aqui enxergar haploide. Vou escrever aqui do lado. Haploide. É com H. Volta. Acho que pode ser na vermelhinha, ainda aparece. Então, olha lá, reduziu pela metade. Então, era diploide, passou a ser haploide. E depois, cada célula dessa vai ser dividida de novo. Aqui eu tenho a meiose 2. Tenho aqui a meiose 2.
mesma posição do locus, aonde eu tenho uma divisão equacional, que significa que eu vou manter o número de cromossomos. Então, olha lá. Aqui também N, na outra também N. Só que aqui a gente carregava o Azinho e o outro cromossomo está carregando o outro Azinho. E é isso. Essa é a nossa primeira lei de Mendel. Próximo vídeo, heredograma e exercícios.